Olá, você que respira terror. Aqui os relatos são reais, vividos por quem viu de perto o que não se explica. Se esse tipo de medo te prende, já deixa o like, comenta o que ficou na tua cabeça e se inscreve para ouvir até o fim. Tem coisa que a gente guarda calada por tanto tempo que parece que nunca aconteceu. Só que aí você passa na frente do lugar, sente um cheiro, escuta um barulho e tudo volta como se tivesse acontecido ontem. O quarto 6 do Aurora é isso, para mim. Um lugar que todo mundo tenta fingir que é só mais um, mas que tem coisa ali dentro que não saiu nem quando trocaram o colchão, nem quando pintaram as paredes, nem quando mandaram benzedor. A Rebeca vinha sempre arrumada, cheirosa, salto alto, maquiagem sem um borrado. Ninguém tinha o que falar dela. Trabalheira, pontual, séria. Mas o olhar dela começou a mudar. Parava mais tempo dentro do carro, olhando para o motel sem piscar. Ficava mais quieta, mais dentro de si. Começou a pedir só o quarto 6, mesmo vazio, mesmo com os outros mais perto da entrada. Dizia que se sentia melhor lá. Só que o jeito dela não era de quem se sentia bem. Era de quem precisava ficar ali por algum motivo que nem ela entendia. Teve uma noite que ela não voltou. O pessoal da recepção tentou contato. Ninguém respondia. Quando abriram a porta, a luz estava apagada, a TV ligada sem som e ela deitada de lado. Dizem que foi por causa de um homem que sumiu da vida dela e que ela não aguentou. Mas ninguém sabe. O que ficou claro é que desde aquela madrugada, o quarto 6 nunca mais foi o mesmo. Fecharam por uns dias, depois reabriram como se nada tivesse acontecido. Pintura nova, colchão novo, jogo de toalha trocado. Só que quem trabalha ali sente. O ar dentro daquele quarto é diferente. Denso, frio mesmo no calor. A luz parece mais fraca. O espelho nunca reflete limpo. E tem o cheiro. Perfume doce demais. Aquele mesmo que a Rebeca usava. Eu entrei lá pela primeira vez 2 dias depois que reabriram. Fui com cliente. Fiz o que tinha que fazer, mas saí com dor de cabeça. Fiquei a noite toda com o cheiro grudado no cabelo. Como se tivesse deitado com ela e não com ele. Comecei a notar que as meninas novas evitavam o 6. Ninguém falava, mas todo mundo dava um jeito de não ir. Uma delas entrou para ver se estava limpo e saiu pálida. Disse que viu uma mulher sentada na poltrona com o rosto coberto de cabelo. Não se mexia, mas parecia estar esperando. Outra disse que escutou o salto batendo no corredor e achou que era alguma colega. Mas quando abriu a porta, o corredor estava vazio. O som parou, mas o perfume veio forte, como se alguém tivesse acabado de passar ali. Teve uma noite em que eu fiquei no quarto com um cliente novo que nem sabia da história. Ele saiu para fumar e eu fiquei deitada, olhando para o teto. De repente, escutei um estalo no canto do quarto. Quando virei, a cortina balançava, mesmo sem vento. A televisão desligada fez um clique sozinha. O abajur piscou e eu senti um cheiro ainda mais forte que o normal. Era ela. Não vi nada, mas senti. O colchão do lado afundou devagar, como se alguém tivesse sentado perto da minha perna. Fiquei paralisada. Só mexi os olhos, nem respirei direito. Quando ele voltou, o quarto estava escuro, o abajur apagado, o controle da TV caído no chão. Ele perguntou se eu tinha mexido. Eu neguei. A gente terminou ali mesmo. Fui embora com o coração na boca. Cheguei em casa e tirei a roupa direto na área, como se tivesse voltado com alguma coisa grudada em mim. Dormi mal. E no dia seguinte, me olhei no espelho e vi um arranhado no ombro. Fino, reto, como se alguém tivesse passado o dedo forte ali. Eu não tinha unha daquele jeito, nem lembrava de ter batido em lugar nenhum. Só que eu sabia, e não falei para ninguém, porque a gente aprende a carregar as coisas em silêncio. E naquela semana outra moça passou pelo mesmo. Disse que sentiu o peso de alguém sentado na cama, mesmo estando sozinha. Perguntei se ela escutou passos antes. Ela disse que sim. Mas achou que era coisa da cabeça. Só que não era. Nunca é. E a Rebeca, mesmo que não esteja mais em carne e osso, nunca saiu de lá. Ela ficou, no cheiro, nos espelhos, no canto do colchão. Como se aquele quarto tivesse sido feito só para ela.
e agora ela não quer mais dividir, só observar, esperar e repetir. Depois de um tempo, parecia que todo mundo já sabia, mas ninguém mais falava. O nome da Rebeca virou silêncio. Quando alguém mencionava o quarto 6, as meninas se olhavam de canto, trocavam de turno, mudavam de assunto. Mas eu percebia, tinha dia que nenhuma queria subir. Uma vez a Fê entrou para arrumar as toalhas e saiu com os olhos marejados. Disse que escutou um sussurro atrás da porta do banheiro. Não era vento, não era cano, era voz. Baixa, arrastada. Como se alguém estivesse perguntando onde ele estava. Ela travou. Depois ouviu o som da torneira abrindo sozinha. A água caiu sem força, como se tivesse alguém segurando. Foi embora sem fechar. Disse que não ia mais pisar ali, e não pisou. Nunca mais. Outra menina, a Letícia, chegou a desmaiar dentro do quarto. O cliente achou que fosse crise de ansiedade, mas ela contou depois que, antes de tudo apagar, sentiu a sensação de alguém encostando nas costas dela, um toque leve e gelado no meio da coluna, como um dedo. Disse que não doeu, mas travou o corpo todo, e que por um segundo ela teve certeza de que não estava sozinha ali dentro. Nenhum dos homens parece notar. Nunca. E isso é o que mais assusta, porque tudo o que acontece ali só acontece com a gente, as mulheres, como se aquela presença só se manifestasse para quem sente, para quem compartilha aquela mesma dor, a mesma espera, a mesma mágoa de alguém que nunca volta. Eu comecei a reparar nos detalhes. O espelho do quarto 6 sempre fica embaçado, mesmo sem vapor. A luz da cabeceira pisca quando você fala mais alto. E o colchão tem sempre um lado que afunda mais, mesmo quando ninguém deita. E tem o perfume. Ele aparece em qualquer hora, no meio de um atendimento, de madrugada, de manhã. Do nada o ar fica doce demais, e é sempre aquele mesmo cheiro, forte, do tipo que sufoca. Uma noite, eu passei no corredor e vi a porta do 6 entreaberta. Fui fechar. Achei que o hóspede tivesse esquecido. Quando encostei na maçaneta, ouvi um salto batendo no chão lá dentro. 1, 2, 3. Depois parou. Não entrei. Só fechei devagar e saí andando com o peito apertado. Não quis olhar para trás. E quando cheguei na escada, senti aquele perfume atrás de mim, como se tivesse passado do meu lado. No dia seguinte, comentei por alto com a Elô. Ela só balançou a cabeça. Disse que fazia tempo que ninguém via nada, mas todo mundo continuava sentindo. E que aquilo ali já não era mais susto. Era rotina. Que o quarto 6 tinha virado tipo uma gaveta, onde guardaram uma dor que ninguém quis mexer mais. E ela ficou ali, fechada, mas viva. Rebeca ficou. Talvez não como fantasma de filme de cabelo no rosto, gritando no canto, mas como aquilo que se esconde no peso da cama, no cheiro do ar. Na hora que o relógio trava e você sente que tem alguém com você mesmo sem ouvir. Eu sonhei com ela 2 vezes. No primeiro, ela estava sentada na beirada da cama, olhando pro espelho. O quarto escuro, só a luz do abajur acesa. Ela me olhava pelo reflexo, não falou nada, mas os olhos dela pareciam cansados, como se estivessem esperando por uma resposta. No segundo sonho, eu estava entrando no quarto e ela já estava lá dentro, de pé no canto. Quando acendi a luz, ela virou de costas. Acordei com o perfume no travesseiro. Joguei a fronha fora. Passei dias sem atender cliente. Evitava até passar perto do corredor. Mas o cheiro voltava, sempre no mesmo horário. Sempre o mesmo perfume. Como se ela estivesse marcando a hora. No domingo à noite, perto das 3 da manhã, vi a porta do 6 aberta de novo. A recepção disse que ninguém estava usando. Fui até lá com a desculpa de verificar se tinha alguma coisa fora do lugar. A cama estava arrumada, mas o lençol do lado esquerdo estava puxado para baixo, como se alguém tivesse acabado de levantar. A cortina se mexia, mas a janela estava trancada. Na poltrona, uma marca no assento. A TV desligada. Piscou sozinha e acendeu por um segundo. Tela preta. Refletia só o que estava dentro do quarto. E mesmo eu sozinha ali, eu vi 2 reflexos. Depois daquela madrugada em que vi 2 reflexos na tela da TV desligada, alguma coisa dentro de mim quebrou de vez. Voltei para o meu quarto com as pernas bambas. Tranquei a porta, fechei as cortinas, desliguei tudo. Fiquei deitada no escuro.
mas não consegui fechar os olhos. Toda vez que piscava, via o lençol puxado, a poltrona afundada, o reflexo que não era meu. No dia seguinte, pedi folga. Disse que estava com febre. E estava mesmo. Uma febre fria, estranha, que parecia vir de dentro. A sensação era de que alguma coisa tinha grudado em mim. Não só o cheiro dela. Era como se eu tivesse levado um pedaço do quarto 6 para casa. Durante aquela semana, o mesmo sonho veio 3 noites seguidas. Eu estava sentada na beirada da cama, igual a Rebeca, olhando para o espelho. Mas o espelho não mostrava meu rosto. Mostrava ela, me olhando direto. E toda vez que tentava falar, minha boca não abria. Acordava suada, com o travesseiro molhado de lágrima. Uma das noites eu escutei o salto dela. Não no sonho, na casa, na cozinha. 4 batidas secas no chão de cerâmica. Me levantei devagar. Atravessei o corredor com o coração disparado. A luz da cozinha estava acesa. Mas não fui eu que deixei. E o mais estranho era o cheiro. Aquele mesmo perfume forte demais, doce demais, grudando no nariz. Voltei para o quarto e não dormi mais. Depois daquilo, tudo começou a dar errado. Os clientes me evitavam. Diziam que eu parecia distante, fria, que minha presença incomodava. Uma disse que eu carregava um ar esquisito. Comecei a perder turno, a ficar sozinha. Uma noite, a gerente me chamou e disse que andavam reclamando. Que algumas moças diziam que eu ficava parada olhando para o corredor do quarto 6. Que murmurava sozinha. Que às vezes parecia hipnotizada. E eu nem lembrava de nada disso. Eu só lembrava do som dos saltos, do perfume, do espelho que mostrava 2 quando só tinha 1. Voltei lá uma última vez. Não porque quis. O cliente pediu especificamente aquele quarto. Disse que já tinha ido antes e gostava da localização. Eu tentei argumentar, oferecer outro. Não quis. Quando entrei, senti o ar me empurrar para trás. O quarto estava igual, a luz da cabeceira mais fraca que o normal. O espelho sujo mesmo depois de limpo. O cheiro mais forte. Sentei na beirada da cama e esperei. Ele entrou, falou pouco, fez o que tinha que fazer. Foi embora rápido, e eu fiquei. Por um tempo que eu não sei quanto foi. Eu só fiquei. De repente, o colchão do lado afundou. Olhei, ninguém. Mas estava lá o peso, o ar frio, o cheiro e o espelho. Mostrou os 2, eu e ela, lado a lado. No mesmo lugar onde ela ficou esperando por alguém que nunca voltou. Naquela noite, eu entendi que Rebeca não estava sozinha. Não mais, porque o que ficou nela se espalhou. Pegou em quem passou tempo demais ali dentro, em quem sentiu a mesma dor, a mesma espera, a mesma sensação de não ser vista. E foi assim que ela ficou. E talvez seja assim que eu vá ficar também. A gente entra, acha que vai sair. Mas tem quarto que não deixa, tem dor que não larga, e tem presença que só quer companhia, nem que seja para ficar sentada em silêncio do lado de alguém que sabe o que é esperar em vão. No quarto 6, a espera nunca termina. Nunca mesmo. Mesmo nos dias em que o quarto está fechado. Mesmo quando está trancado com a chave na recepção. Mesmo quando ninguém entra. Ele continua lá. A luz acende sozinha de madrugada. A TV pisca uma vez. O controle aparece fora do lugar. E sempre que alguém entra por engano, volta com a mesma cara, pálida, calada, como se tivesse deixado algo para trás. Já pensei em sair do Aurora. Procurar outro lugar. Mas não adianta. Mesmo longe, o cheiro volta. Mesmo sem estar lá, o sonho vem. Às vezes acordo e sinto o peso na cama. E não é mais susto, é costume. Porque o que me assusta hoje não é saber que a Rebeca ficou. É saber que eu também estou começando a ficar. E isso não tem volta. Só tem continuidade. Porque o quarto 6 não quer grito, não quer cena. Ele só quer silêncio. Um tipo de silêncio que fica, que se espalha e que um dia, sem perceber, vira você também. Toda cidade tem um lugar que parece esquecido até pelo tempo. Aqui era o campo atrás da igreja velha. Já foi campo de várzea, de campeonato de fim de semana, de molecada jogando descalça. Depois foi ficando sujo, mato crescendo, arquibancada, quebrada. E um dia virou silêncio.
Eu passava por ali direto porque tinha um cliente fixo que morava 2 ruas depois. Ele não gostava de pegar motel. Preferia o próprio sofá. Sempre à meia-noite. Sempre de sexta. E eu atravessava aquele campo como atalho. Economizava 15 minutos, já estava acostumada. A primeira vez que vi algo, achei que era só neblina. Um véu branco se mexendo no meio do mato alto. Não corri, não travei, só observei. Parecia leve, como tecido no vento. Mas não tinha vento. E aquilo não balançava como plástico ou papel. Flutuava. Na semana seguinte vi de novo. Dessa vez mais perto da trave. Ainda pensei que era alguém brincando. Mas não tinha som de passo nem de folha sendo pisada. E ela estava parada, de costas. Longo demais para ser toalha, comprido demais para ser véu de festa. Eu continuei andando, sem olhar direto. Mas sentia como se tivesse alguém colado atrás dos meus olhos. O ar parecia gelar só ali. No resto da rua era calor. No campo, não. Era sombra gelada mesmo sem nuvem. Eu não contei para ninguém. Essas coisas a gente guarda. Até que um dia eu precisei cortar por ali mais tarde que o normal. Já era quase 2 da manhã. O céu limpo, nenhuma alma na rua. Atravessei o portão, velho com o coração acelerado. O campo estava escuro, mas a luz do poste do lado iluminava o meio. E foi aí que vi uma mulher de branco parada no círculo central. Vestido longo, encardido, cabelos soltos, rosto abaixado. Os braços pendiam como se ela tivesse exausta. E não se mexia, não andava, só pairava, flutuava mesmo. Uns 20 centímetros do chão. E eu parei. Não por escolha. Minhas pernas travaram. Ela começou a gritar. Um grito que não era só som. Era dor saindo por dentro. Um lamento arrastado que parecia puxar tudo à volta. Os cachorros da rua começaram a uivar. Alarme de carro disparou no quarteirão ao lado. E mesmo assim ela não se mexia. Só o grito. Eu senti o corpo inteiro tremer. Tentei recuar, mas o portão atrás já tinha se fechado. E parecia mais longe do que era. Aquela coisa continuava ali, e quanto mais gritava, mais o chão tremia de leve, como se estivesse engasgando. Meu peito apertou. Meu estômago virou. Ela virou de lado, devagar. Não andou, só girou no ar. E o rosto dela não era bem um rosto. Era sombra, vazio. Os olhos eram buracos fundos, escuros, como se tivessem sido cavados. E ela me olhou. Ou sentiu que eu estava ali. Eu não sei. Só sei que tudo parou. O grito cessou. E veio um silêncio que doía. O som dos alarmes ainda ecoava ao longe. Mas ali perto era mudo. A boca dela ficou entreaberta. O vestido tremia como se tivesse vento vindo de baixo para cima. E então, ela começou a vir na minha direção. Flutuando, sem pisar. Reta, sem pressa. Como quem sabe que o outro não vai conseguir correr. E eu não consegui. Me arrastei para trás. Cai no chão. As pedras rasgaram minha perna. O sangue escorreu quente, mas eu mal sentia. Só olhava. Ela parou a uns 4 metros de mim. Parou. E ali ficou. O rosto ainda virado, os cabelos agora caindo pela frente. Eu sentia cheiro de flor podre. Tipo cravo velho, flor de cemitério. O ar ficou pesado. Não dava para respirar direito. Eu fechei os olhos, achei que ia desmaiar. Mas não desmaiei. Quando abri de novo, ela não estava mais lá. Sumiu. O campo estava vazio. O som da rua voltou aos poucos. A luz do poste piscou. Me levantei cambaleando com o joelho rasgado e a alma fora do corpo. Voltei pela rua mais longa e nunca mais cortei por ali. Só que mesmo evitando o caminho, parecia que aquele encontro tinha deixado alguma coisa atrás de mim. E eu ainda nem sabia o que era. Depois daquela noite no campo, eu pensei que bastava evitar o caminho. Era só não passar mais por lá, seguir pela avenida principal, aguentar os 15 minutos a mais de caminhada. Achei que fazendo isso ia deixar aquilo para trás. Mas o que aconteceu não ficou naquele campo. Foi como se alguma coisa tivesse vindo comigo. No começo, eu tentei fingir que era coisa da minha cabeça. Madrugada, corpo cansado, tensão acumulada. Mas as coisas começaram a acontecer de novo. Só que, dentro da minha casa.
Eu comecei a acordar sempre no mesmo horário, 3h16, sem alarme, sem barulho. Só abria o olho e já estava desperta. E toda vez que isso acontecia, o quarto estava frio. Mas não era frio de temperatura, era um gelado que vinha de dentro, tipo quando a gente chora muito. Um frio que encolhe a gente. O ventilador desligado tremia sozinho. A cortina balançava sem vento. Uma noite eu entrei no banheiro e o espelho estava todo embaçado. Normal. Mas no meio do vapor apareceu uma marca de mão. Bem nítida, mais fina que a minha. Comprida, como se tivesse sido pressionada por dentro do vidro. Eu travei. Fiquei só, olhando. Quando criei coragem e limpei com a toalha, ela sumiu. Mas no dia seguinte voltou. E não era só isso. O cheiro. Aquele mesmo cheiro do campo. Flor guardada, roupa úmida, perfume velho. Começou a surgir em cantos aleatórios da casa. No travesseiro, na beirada da porta, no meu lençol. Eu passei a dormir virada para a parede. Não conseguia olhar para o corredor escuro. Sentia que tinha alguém ali. E o pior era que aquilo começou a me afetar por fora também. Os clientes reparavam. Diziam que eu estava estranha, que parecia distante. Teve um que perguntou se eu estava rezando. Eu nem soube o que responder. Até as meninas começaram a comentar que eu estava mais calada, com os olhos fundos. E eu só queria silêncio. Não queria falar com ninguém. Só queria esquecer, como se esquecer fosse possível. Um dia, voltando da padaria, vi um arranjo de flores secas pendurado na minha porta. Fita branca enrolada, galho de arruda no meio. Ninguém na vizinhança tinha deixado. Ninguém assumiu. Eu sabia. Era ela. Como se tivesse me escolhido, ou me marcado. Teve outra noite que a janela da cozinha amanheceu aberta, e tinha barro no chão. Pegadas leves, curtas. Mas o que me quebrou mesmo foi o travesseiro. Uma marca funda no meio, como se alguém tivesse deitado ali. Mas eu durmo sozinha. Eu morava sozinha. E a marca não era minha. Comecei a ter sonhos com o campo. Mas não era igual àquela noite. Era sempre mais escuro, mais frio. E eu via ela no meio do mato, parada, como se me esperasse. Só que no sonho, ela não gritava. Ela chorava. Um choro que não fazia barulho, mas que apertava tudo por dentro. Às vezes ela vinha até mim, me tocava, e eu acordava suando, com o peito apertado. Tinha vezes que eu sentia os lençóis molhados nas pontas, como se alguém tivesse chorado em cima. E sempre, sempre, o mesmo cheiro. Cheiro de noiva abandonada, de flor vencida. Comecei a pensar que talvez ela só queria ser ouvida. Mas por que eu? Tinha tanta gente naquela noite, tanta gente que já passou por ali, mas foi comigo que ela ficou. Talvez por eu já estar quebrada também. Talvez porque ela viu em mim uma dor parecida. Não sei. Só sei que quanto mais eu tentava ignorar, mais as coisas aumentavam. A TV ligava sozinha de madrugada. Tela preta, sem som, só a luz acesa me refletindo. E às vezes eu achava que via outra coisa atrás. Eu parei de usar espelho. Colei pano em todos. O banheiro ficou sem nada. Mas mesmo assim, tinha noite que eu via o vulto passar na parede como se a sombra dela tivesse se acostumado com o espaço. Eu nem gritava mais. Só respirava fundo e esperava passar. Até que chegou o ponto que eu não sabia mais o que era sonho e o que era acordado. Fui até a igreja, sentei no último banco sem saber o que pedir. Olhei para o altar e não senti nada. Só vazio. A mesma sensação que ela carregava naquela noite. Sozinha, esperando. Com raiva, talvez, ou só dor. E foi depois daquilo que tudo começou a piorar. Mas piorar de um jeito diferente. Um jeito mais próximo, mais direto. Porque o que ela fez naquela última madrugada não parecia mais um aviso. Parecia um recado. Um aviso de que a próxima história já não seria mais só dela. E sim, nossa. Naquela última madrugada, eu já não estava dormindo. Tinha dias que meu corpo deitava, mas o sono não vinha. Ficava só esperando o relógio virar 3h16. Já nem me assustava quando o ponteiro chegava ali. O corpo já sabia. E foi nesse horário que a porta do meu quarto estalou. Bem devagar. Sem vento, sem corrente de ar, sem nada. Ela só estalou. Eu estava deitada, virada para a parede.
olhos abertos. E ouvi o estalo. Depois, o chão rangendo, bem leve, como quando alguém pisa devagar demais. O barulho do salto não veio dessa vez. Só o toque seco de quem anda com os pés descalços. Mas mesmo sem ver, eu sabia que ela estava lá. Sentia o cheiro primeiro. O mesmo cheiro de flor antiga, de vestido, guardado em caixa de papelão. Fechei os olhos com força, mas não adiantou. Porque quando a gente sabe que tem alguém no quarto, não precisa ver. O corpo sente. E o meu sentia. Senti o colchão afundar bem do meu lado. Devagar, como se ela estivesse se sentando com cuidado. A cama cedeu só de um lado. E eu parei de respirar. Travei. Senti o ar mais denso, mais espesso, como se estivesse sendo puxado por dentro da garganta. E aí veio o som. Mas não era mais o grito. Era diferente. Era um lamento mais baixo, como se ela chorasse de dentro da minha cabeça. Era o som de quem se quebrou e não sabe como juntar. Eu abri os olhos, devagar, e não vi nada. Mas o travesseiro do lado estava afundado, e eu ainda sentia o calor do tecido mexido por alguém que não estava ali. Quando fui levantar, as minhas pernas tremiam. Sentei na beirada da cama, abracei os joelhos. E então eu falei. Pela primeira vez eu falei com ela. Não alto, só murmurei. Perguntei o que ela queria. Perguntei por que ela me escolheu. E naquele momento alguma coisa mudou. Não foi resposta com voz, mas veio na pele, na carne, como se tivesse passado por dentro de mim. Um calafrio longo, da nuca até o calcanhar. Me vi no espelho da cômoda, o único que não cobri. E juro por tudo, o reflexo não era só meu. Atrás, por um segundo, eu vi ela, com o vestido encardido, o rosto ainda coberto de cabelo. Mas não estava parada, ela me olhava. Não com olhos, com ausência. Um olhar sem rosto, só presença. Depois disso, passei dias sem trabalhar. Não conseguia. A cabeça não funcionava, os olhos ardiam. Tudo parecia errado. E mesmo com a porta trancada, com o quarto fechado, ela entrava. Às vezes vinha no cheiro, às vezes na dor de cabeça, às vezes no silêncio. Quando meus pais vieram me visitar, disseram que a casa estava fria. Minha mãe perguntou se alguém tinha morrido ali. Eu disse que não, mas talvez tivesse morrido dentro de mim. Ou tivesse algo morando ali agora, porque já não dava mais para separar. E então veio a noite em que tudo chegou no limite. Acordei, com as mãos tremendo. Não estava sonhando, estava acordada. E o campo estava no meu quarto, era o mesmo chão, o mesmo mato, a mesma escuridão. Mas tudo dentro de casa. As paredes sumiram. Só restava o poste aceso, piscando. E ela parada de novo no meio, me olhando. Não com raiva, com algo pior. Tristeza. Uma tristeza que doía de olhar. E ela começou a andar, flutuando, como sempre. Só que dessa vez veio direto. E eu não consegui me mexer. Ela encostou em mim. Não com a mão, mas com tudo. Entrou no meu espaço. Respirou meu ar. Ficou em cima de mim. E aí tudo apagou. Quando acordei, era de manhã. A casa no lugar. Mas minha cama molhada, como se eu tivesse suado a noite inteira. O espelho da cômoda rachado e a marca da mão no vidro do lado de dentro. Nunca mais consegui tirar. Desde então ela não aparece como antes. Mas ficou. Eu sei que ficou. Às vezes, as meninas dizem que eu ando diferente, que minha voz ficou mais baixa, que eu olho fixo demais para as coisas. Eu não digo nada, porque tem coisa que não dá para contar. Ela não me assombra mais com grito, me assombra em silêncio. E agora, toda vez que alguém me pergunta onde eu ando nas madrugadas, eu só respondo que ando por aí. Na casa em que eu morei com a Bia, nada era ajeitado. Quarto com mofo, porta da cozinha que não fechava direito, muro baixo que dava direto para uma ruazinha de terra batida, sem poste, sem gente passando. A gente dividia tudo. Aluguel, comida, cigarro, silêncio. Era casa de fim de linha. Daquelas onde ninguém quer morar, a não ser quem não tem escolha. A gente atendia ali mesmo,
Às vezes dentro do quarto da frente, às vezes na sala, dependendo do tipo de cliente. Mas depois das 3 da manhã era regra. Porta fechada, celular no modo avião e revezar na janela. Não porque a rua fosse perigosa, mas porque a gente sabia que alguma coisa passava por ali nessas horas. Começou com um barulho leve, tipo pedra, jogada no telhado. Mas quando subia para ver, nada, só folha seca. Depois veio a risada. Uma risada de criança, aguda, rápida, com uma pausa muito longa depois. Parecia longe no começo. Depois começou a vir mais perto, e era sempre o mesmo som, idêntico, repetido, como se alguém tivesse dando play numa gravação. A primeira vez que vimos foi numa madrugada abafada, sem vento, sem lua. Eu estava fumando na beirada da janela, com a luz da cozinha apagada, quando vi uma cabecinha passando do outro lado do muro. Achei que fosse moleque da rua, filho de alguém, mas passou de novo, e não andava normal. Era tipo uma passada sem ritmo, como se os pés não tivessem certeza de onde pisar. Chamei, a Bia, ela olhou comigo. E aí vimos dois, uma criança e outra coisa. Pareciam irmãos, mas não eram. A de trás parecia andar empurrando o da frente. Tinha cabelo branco, pele manchada e um sorriso tão torto que parecia desenhado errado. Os dois estavam descalços e tinham as roupas parecendo pijama molhado. Pararam na frente da nossa porta. Ficaram só parados, olhando. A rua estava muda, nenhum cachorro latiu, e a respiração da Bia parecia engasgar. A gente se abaixou atrás do balcão da cozinha. Ficamos só escutando. Os passos voltaram. 1, 2, 3. Parou. A maçaneta se mexeu, bem devagar, sem força, como se uma mão pequena tentasse entender como se abre uma porta. E depois, o barulho das unhas, arranhando a madeira, sem rasgar, só encostando e puxando como quem risca um quadro negro com a unha do dedo mindinho. Eu não consegui me mover. A Bia tremia. A gente se abraçou, abaixadas, só esperando. E então veio a voz, baixinha. Mas não era uma voz comum. Era fina, mas não infantil. E dizia, abre, tia. Repetiu 3 vezes. E depois só silêncio. Ficamos ali por mais de 20 minutos. Quando levantamos, a porta estava do mesmo jeito, trancada. Mas o trinco balançava como se tivesse sido mexido até pouco tempo atrás. No chão, perto da entrada, tinham pegadas pequenas, mas não de pé de criança. Eram redondas, deformadas, como se os dedos fossem longos demais. E algumas tinham goteiras, não de água, mas de algo mais espesso. O cheiro era ácido, como pano molhado guardado em saco por dias. Ficamos sem atender ninguém por quase uma semana. Eu queria ir embora, mas a grana não deixava. Começamos a dormir no mesmo quarto, trancadas, sem abrir janela, sem ligar TV. Mas eles voltaram. Voltaram com mais frequência. Passavam em frente e olhavam pela fresta da janela. E não falavam mais, só olhavam. Aquilo foi tirando nossa fome, nosso sono, nossa fala. A Bia chegou a sonhar com eles encostando nela. Disse que acordou com os dedos frios no pescoço. Eu comecei a ver as pegadas perto da minha cama, mesmo com a porta trancada, mesmo com a janela fechada. A gente deixou de ser 2 mulheres sobrevivendo para virar 2 sombras esperando a hora passar. E cada hora que passava, parecia arrastar com ela um pedaço da nossa cabeça. Porque o pior não era ver, era saber que eles sabiam que a gente estava ali dentro e sabiam que a gente não tinha para onde correr. A gente começou a perder a noção do tempo. O relógio da parede parou de funcionar e a luz da cozinha começou a piscar de madrugada, sempre no mesmo horário. 3h13. Nunca antes, nunca depois. Só naquela hora. E era nessa hora que tudo acontecia. A Bia passou a ter umas crises. Falava sozinha, andava pela casa como se estivesse procurando alguma coisa que não existia. Eu achava que ela estava dormindo, mas os olhos ficavam abertos, sem piscar. Uma madrugada, encontrei ela parada em frente à porta da sala, a mão estendida bem devagar como se fosse abrir. Quando chamei, ela se virou com o rosto molhado de lágrima. Não lembrava de nada e jurava que não tinha saído da cama. A gente parou de trabalhar. Não dava mais.
Os clientes pararam de chamar. Até o pessoal da rua começou a cruzar de calçada quando passava na frente da casa, como se sentissem alguma coisa. Um peso. Um silêncio que não era natural. Eu quase fui embora, quase arrumei as malas, mas sabia que, se saísse correndo, aquilo podia vir junto. E eu não queria levar aquilo para outro lugar. Então fiquei. E foi aí que começou o pior. As crianças não batiam mais na porta. Não chamavam mais de tia. Agora vinham direto na janela. Subiam no muro. E a gente via. O rosto delas ficava colado no vidro. E não respiravam. A pele era fina demais. Esticada, cheia de veia escura. A menina sorria, sempre sorria. Um sorriso que subia além do que o rosto deveria permitir. E ficava parada ali, só olhando. Teve uma noite que, mesmo com a cortina fechada, eu senti o peso no parapeito. Como se alguém tivesse se pendurado do lado de fora. Quando abri um vão e olhei, vi os dedos dela. Compridos, gelados, unhas finas, mas pontudas. Eles estavam ali. E quando notaram que eu estava olhando, bateram no vidro. 1, 2, 3 vezes. E pararam. A Bia desmaiou no corredor naquela noite. Acordou só no outro dia com a cabeça apoiada no meu colo. Disse que sonhou que estava brincando de roda com os dois, mas que na roda não tinha chão. Eles giravam no vazio. E toda vez que ela tentava parar, eles puxavam mais forte, riam. Mas era uma risada oca, sem som. Eu comecei a deixar sal grosso nas portas, fita vermelha nas janelas, nada adiantava. Eles continuavam aparecendo. E eu comecei a pensar que não era mais aparição. Eles estavam testando até onde podiam ir. Até onde a gente deixava. A comida estragava mais rápido. O chuveiro queimou. E tudo começou a quebrar aos poucos. As plantas da frente morreram do nada. O espelho do banheiro rachou no meio. E o pior, os olhos da Bia começaram a afundar. Parecia que ela estava ficando oca por dentro. Eu também já não me reconhecia. Meu rosto parecia outro. O olhar cansado, a pele fria. E toda vez que tentava lembrar de quando tudo era normal, parecia que fazia anos, não semanas, como se a casa puxasse a gente para um lugar fora do tempo. Na última semana, os dois apareceram sentados na calçada. Por quase 1 hora, só ali, um do lado do outro, mexendo nos próprios dedos. O menino arrancava lascas da própria unha. A menina passava os dedos no chão, como se escrevesse alguma coisa. Mas não dava para ver o quê. Ficamos trancadas, vendo pela fresta da cortina, e foi nessa noite que eu ouvi a voz dela do lado de dentro, baixa, dentro do quarto, bem no meu ouvido. Ela disse, "Você quer brincar comigo?" E depois silêncio. Eu só tremia. Não consegui gritar. Não consegui mover um músculo. E o ar ficou mais gelado do que nunca. A sensação era de que, de alguma forma, ela já estava ali, dentro da casa, dentro da gente. Naquela manhã, depois da voz dela no meu ouvido, eu não levantei da cama. Fiquei imóvel, coberta até o pescoço, olhando para o teto. O ventilador rodava devagar, mas fazia um barulho seco, repetido, como se a hélice estivesse raspando em alguma coisa. A Bia não estava no colchão do lado. Chamei por ela uma vez, sem força, e nada. Levantei devagar. A casa parecia mergulhada numa calma falsa. Tudo em silêncio, como se o tempo tivesse prendido a respiração. A luz da sala estava apagada e a cortina de aberta. A Bia, estava sentada no sofá, de frente para a janela, sozinha, quieta, com as pernas dobradas, abraçando os joelhos. Fui chegando devagar, com medo de ver os dois ali do outro lado do vidro, mas não tinha ninguém. Só o dia amanhecendo cinza. Ela virou o rosto para mim e parecia mais velha. O rosto cansado, os olhos fundos. Disse que não tinha dormido. Disse que ouviu eles chamando por horas e que em algum momento ela quis abrir, mas não abriu. A gente ficou ali, sentadas, em silêncio, e foi aí que escutamos a campainha. Mas não era a da frente, era a dos fundos. A gente nunca usava a porta dos fundos e quase ninguém sabia que ela existia. Era só um portão velho que dava para o terreno abandonado ao lado. Levantei devagar. Fui até o corredor. A luz tremia. E quando passei pelo banheiro, vi de relance o espelho. E no reflexo um rosto pequeno, branco, parado atrás de mim. Girei no mesmo segundo. Nada. Quando cheguei na porta dos fundos, não abri.
Encostei o ouvido devagar e ouvi. Primeiro o som do dedo batendo, uma batida por vez, leve. Depois 2 toques mais fortes. E então a risada. Aquela mesma risada que começou tudo. Aguda, repetida, igualzinha. Como se tivesse sido gravada. E logo depois, o sussurro, o mesmo de antes. Mas agora, diferente. Ela disse: "Você deixou a janela aberta." Meu coração parou. Corri para a sala e a janela estava mesmo aberta. E a Bia, em pé, perto dela. Como se fosse subir no parapeito. Gritei o nome dela. Ela virou, os olhos cheios de lágrima. Disse que não aguentava mais. Disse que eles prometeram que ia parar se uma de nós fosse com eles. Corri, puxei ela com força, tranquei a janela e empurrei o sofá contra a parede. Ficamos trancadas no quarto o resto do dia. E na noite seguinte, chamamos a avó da Bia, uma senhora das antigas, daquelas que não fala alto, mas que o olhar já pesa. Ela entrou com um terço enrolado no punho. Jogou água nas portas, nos cantos e falou baixo por um bom tempo. No meio da madrugada, as luzes da rua apagaram todas de uma vez. E escutamos barulho no telhado. Mas ela não parou de rezar. Nem quando os quadros da sala começaram a tremer. Nem quando a porta do fundo bateu tão forte que rachou na parte de baixo. Ela continuou. E no fim, a casa ficou em silêncio. Pela primeira vez em semanas, silêncio de verdade. No dia seguinte, a Bia não lembrava da metade das coisas. Começou a voltar ao normal devagar. A gente ainda ouvia coisa ou outra, mas nada como antes. Só que eu sei que aquilo não acabou. A gente se mudou 1 mês depois. Nunca mais passamos naquela rua. Mas tem dias que eu acordo às 3h13, sem alarme, e sinto o mesmo frio. Tem dias em que escuto risada de criança na rua e o corpo inteiro arrepia. E quando escuto alguém batendo devagar na porta, mesmo que seja o entregador, eu travo. Porque tem coisa que não vai embora.